Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Elton Lima e no vídeo de hoje vamos mergulhar em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17, onde encontramos um dos milagres mais impactantes de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Esse relato nos apresenta o imenso poder e a profunda compaixão de Cristo. Imagine a cena: uma viúva, já sofrendo com a perda do marido, agora caminha para enterrar seu único filho. Uma situação de total desespero e desamparo. No entanto, Jesus se aproxima, toca o esquife e dá vida novamente ao jovem. Um ato que não só restaurou um filho à sua mãe, mas também demonstrou que Cristo tem poder sobre a própria morte. Mas o que esse milagre nos ensina hoje? Como ele revela quem Jesus realmente é e como podemos aplicar essa mensagem às nossas vidas? Vamos juntos refletir sobre essa poderosa passagem e descobrir como a esperança em Cristo pode transformar até mesmo as situações mais sombrias. Vamos lá? Lucas, capítulo 7, versículo 11. E aconteceu pouco depois que Jesus ia a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Os versículos 11 a 17, que vamos estudar aqui agora, são peculiares a Lucas. Essa história provavelmente foi selecionada por Lucas porque está conectado com Jesus como tendo poder sobre a morte e como também Jesus sendo um homem cheio de compaixão. Uma cidade chamada Naim. Essa cidade ficava na Galiléia, nos limites da tribo de Issacar. Era cerca de 3 quilômetros ao sul do Monte Tabor, não muito longe de Cafarnaum e a uns 10 quilômetros a sudeste de Nazaré. Perto do portão oriental de Naim, ao longo da estrada que vai para Cafarnaum, existem sepulturas na rocha. Jesus, aproximando-se de Cafarnaum, talvez encontrasse a procissão fúnebre que saía da cidade a caminho dessas tumbas. Uma grande multidão. Uma grande multidão de todas as direções o seguiam, pois Cristo tinha muitos assistentes junto com ele. A ressurreição do jovem foi contemplada por tantas testemunhas que não havia dúvida de sua verdade. Havia circunstância adicional de ser um local movimentado, pois as assembleias públicas eram realizadas aí nesses portões. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da porta da cidade. As cidades eram cercadas por muros, para defendê-las de seus inimigos. Elas eram acessadas através de portões colocados a distâncias convenientes um do outro. Na cidade não era permitido enterrar os mortos dentro dos muros, exceto reis e algumas pessoas ilustres. Portanto, eles eram levados para algum local conveniente para o enterro nas proximidades da cidade. Filho único de sua mãe, que era viúva. Algumas circunstâncias particulares de angústia são mencionadas no caso diante de nós. O jovem a ser sepultado era o filho único de uma mãe, e ela era viúva, e, consequentemente, não tinha perspectiva de mais filhos. Daí a simpatia que ela recebeu das pessoas. A vida de uma viúva no Oriente era muito difícil, uma vez que não era fácil encontrar emprego, e por isso ela dependia de seus parentes do sexo masculinos mais chegados. Com ela ia a grande multidão da cidade. Uma multidão muito maior do que o normal nessas ocasiões, em testemunho de sua preocupação por essa viúva. Por isso essa multidão assistiu, enquanto ela executava o último dever para com seu amado filho. Essa circunstância, o evangelista toma nota de que eles que compareceram ao funeral foram testemunhas desse milagre. E isso foi ilustrativo devido ao número de pessoas nessa procissão fúnebre. Honrar os mortos era importante na tradição judaica. Uma procissão fúnebre, com parentes da pessoa morta seguindo o corpo que foi embrulhado e carregado em uma espécie de maca, percorria a cidade e esperava-se que os transeúntes se juntassem à procissão. Por isso, as pessoas normalmente largavam tudo o que estavam fazendo e se juntavam ao fundo de um cortejo fúnebre quando ele passava. Além disso, os enlutados contratados gritariam alto e chamariam atenção para a procissão. O luto da família continuaria por 30 dias. O único filho de uma viúva morrer antes dela era considerado extremamente trágico. Também a deixou dependente da caridade pública para se manter, a menos que ela tivesse outros meios ou parentes de posse. Versículo 13. Quando o Senhor a viu, comoveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Jesus, cuja ternura o tornou suscetível às impressões mais fortes em ocorrência como essa, sabendo que a aflição da mãe era dolorosa, ficou muito comovido de compaixão pela cena triste. Não havia nenhum pedido feito a ele por ela, nem tanto que ele falasse algumas palavras de conforto para ela, mas puramente, pela sua bondade e da sua natureza, ela incomodou e disse-lhe: Não chores.
De acordo com o costume, a mãe enlutada caminhava na frente da esquife. Jesus, aproximando-se mais pela frente do que por trás, encontrou-a primeiro. O motivo para ressuscitar ao filho único da viúva não foi outro senão o próprio amor compassivo de Cristo. É impossível saber quantas vezes recebemos um benefício imerecido devido apenas ao amor de Deus. Senhor, do grego, Kyrios. Pela primeira vez, Lucas usa esse título ao falar sobre Jesus. Jesus é descrito como aquele que, de fato, tem o poder de banir a morte e a tristeza, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57, onde está escrito: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não chores. O choro apataroso era convencional nos funerais orientais. Na verdade, pagavam-se pranteadores para que chorassem. A ordem para que parassem de chorar, vindo de um completo estranho, deve ter parecido muito rude. Jesus se preocupa com os lutados, com os miseráveis, e frequentemente os agracia com as suas bênçãos de sua bondade. Ele compreendeu a obra da nossa redenção e salvação em seu amor e em sua piedade. Versículo 14. Então se aproximou, tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti eu digo, levanta-te. Então se aproximou, tocou o caixão. O que Jesus não poderia fazer sem se contaminar. O povo do Oriente enterra seus mortos sem caixões, mas os carregavam para o túmulo em um esquife que tem a forma de um caixão. Ao tocar, Jesus sugeriu aos portadores que eles não deveriam continuar. Interromper um funeral era uma violação flagrante da lei e dos costumes judaicos. Tocar o esquife expôs Jesus à impureza de um dia, e tocar o cadáver o expôs à impureza de uma semana, a forma mais severa de impureza ritual no judaísmo. Esperava-se que apenas aqueles mais próximos do falecido se expusessem a essa impureza. O fato de Jesus ter tocado esquife indica que ele preferiu ajudar um homem morto que permanecesse cerimonialmente puro. O jovem não estava morto fazia muito tempo, pois era preciso lavar, ungir, embrulhar, lamentar-se e depois enterrar o corpo o mais rápido possível para evitar o fedor da decomposição. Disse: Jovem, a ti eu digo, levanta-te. E assim que Jesus proferiu esse mandamento, o que estava morto voltou à vida. Versículo 15. E o defunto se sentou e começou a falar, e ele o entregou à sua mãe. E o defunto se sentou e começou a falar sem ajuda humana, tendo recebido a vida de Jesus, a qual foi assim evidenciada por ele ao sentar, como também por o seu começo a falar. Devemos observar novamente a ação imediata do milagre diante da intervenção de Jesus. Assim, quando Jesus Cristo comunica a vida espiritual a uma pessoa que estava morta em ofensas e pecados, ela surge do estado de insensibilidade, trevas e morte, no qual havia estado, e seus lábios são abertos em oração e louvor. E ele entregou a sua mãe. Cristo não obrigou esse jovem, a quem deram uma nova vida, a continuar com ele como seu discípulo, para ministrá-lo, embora ele devesse muito, até a sua própria vida, muito menos como um troféu de seu domínio sobre a morte, para obter honra por ele. Mas o apresentou à sua mãe para atendê-la como um filho obediente, mostrando por meio disso que era por compaixão de sua aflição que Jesus operava esse milagre vivificante. Versículo 16. Todos se encheram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Todos se encheram de temor. Se espantaram ou ficaram solenes diante da presença de alguém que tinha poder para ressuscitar os mortos no milagre que havia sido realizado. A súbita ressurreição do defunto deve ter sido aterradora para aqueles que seguiam o cortejo fúnebre, ainda que se alegrassem com o fato. Glorificavam a Deus. Deus louvado e honrado por ter enviado tal profeta. Um grande profeta se levantou entre nós. Durante 400 anos, Israel esperou por um homem que falasse da parte de Deus. A ressurreição do defunto foi prova suficiente de que Deus visitara seu povo. A multidão reconheceu o paralelo entre o restabelecimento da vida do filho da viúva realizado por Jesus e a obra dos grandes profetas Elias e Eliseu, que tinham realizado milagres semelhantes. E Deus visitou seu povo. As pessoas disseram uma coisa ou outra, mas todas expressando sua crença de que Deus havia mostrado um favor especial ao povo. Durante muitos anos não havia um testemunho profético em Israel. A magnitude desse milagre compeliu o povo a crer que Jesus deveria ser um profeta. Versículo 17. E essa sua fama correu por toda a Judéia,
e por toda a região ao redor. Sempre que esse milagre foi relatado, não apenas na Judéia, mas em todas as regiões vizinhas, produziu a mesma opinião naqueles que ouviram falar, a saber, que Deus havia visitado seu povo em um ato extraordinário, e havia levantado entre eles um profeta muito eminente, que aumentou em muitas expectativas. Comentaristas observam que, em 3 dos milagres realizados por Jesus, os 3 tipos de benefícios de Deus nos são representados. Primeiro, daqueles que são conferidos por nossa ação para Deus por nós mesmos, como no caso do leproso, que foi purificado após ele mesmo clamar a Jesus. Segundo, nós temos aqueles casos que são obtidos para nós pela oração de outros, como no caso do servo do centurião. E terceiro, daqueles que Deus concede por sua livre misericórdia, como no presente caso. A esse tipo de misericórdia, os apóstolos se referem com muita justiça ao chamado dos gentios. O que chama a atenção aqui? O milagre realizado em Naim nos lembra que Cristo não apenas tem compaixão pelo nosso sofrimento, mas também tem poder para transformar realidades aparentemente irreversíveis. Ele viu a dor daquela viúva e, sem que ninguém pedisse, interveio de maneira milagrosa. Assim como naquele dia em Naim, Jesus continua trazendo vida onde há morte, esperança onde há desespero e restauração onde há perda. Seu poder não se limita ao passado. Ele ainda age, trazendo consolo e renovação àqueles que confiam nele. Por isso, eu desafio você a refletir. Em quais áreas da sua vida você precisa permitir que Cristo intervenha? Onde você precisa experimentar sua compaixão e seu poder? Que possamos confiar nele, sabendo que nosso Senhor é aquele que enxuga nossas lágrimas e nos dá uma nova esperança. Se esse estudo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!